Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar em mais esta oportunidade com vocês. Desta vez estaremos apresentando a LDO para o exercício financeiro de 2022, cujo objetivo é que vocês, assistindo à apresentação, vocês façam sugestões para que a gente possa, na verdade, incrementar todos os projetos e prioridades que não somente os secretários estarão elencando, como também a população. Passaremos agora a fazer a explanação do projeto relativo à LDO para o exercício financeiro de 2022. A LDO tem como objetivo estabelecer as prioridades para o exercício financeiro de 2022. Estaremos fazendo alguns comentários sobre o atual estágio da economia que estamos atravessando e, na sequência, estaremos apresentando os resultados e as metas da LDO. A LDO é para 2022. Ela tem como objetivo aí, então, apresentar as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022. E a audiência, da forma que ela está acontecendo nesse momento, é uma audiência de forma eletrônica, conforme previsto pelo Tribunal de Contas, através do comunicado SDG 14.000 de 2020. Essa audiência também atende à legislação municipal, no caso a resolução GSF número 07 de 9 de abril de 2021. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, em seu artigo 48, que prevê quais são os instrumentos de transparência da gestão fiscal, e entre eles é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também está sendo realizada com base na Constituição Federal, o seu artigo 165, que impõe a obrigatoriedade da elaboração da LDO, a Lei Complementar 101 de 2000, através do seu artigo 4º, que estabelece o que deve conter a LDO, e da portaria do STN número 375 de 8 de julho de 2020, que altera o Manual dos Demonstrativos Fiscais em sua 11ª edição. O ciclo orçamentário, a gente sempre faz questão de frisar, até para vocês terem uma ideia de como funciona o planejamento fiscal e orçamentário na administração pública. Ele sempre se inicia através do PPA. Esse ano, como é o primeiro ano de uma nova gestão, estaremos elaborando relativos ao exercício 2022 a 2025. Ele terá que ser entregue à Câmara até o dia 30/8 no primeiro ano, ou seja, até 30/8 desse exercício nós estaremos elaborando e entregando na Câmara Municipal o PPA para os 4 exercícios seguintes. Também a LDO, que é um dos anos correspondentes ao PPA, que deverá ser entregue até o dia 30 de abril. Todo exercício a gente tem que enviar até o dia 30 de abril. E, finalmente, a LOA, que deverá ser enviada até o dia 15 de outubro de cada exercício. Lembrando que a LDO deverá ser devolvida para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, e tanto o PPA quanto a LOA devem ser devolvidas para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Algumas informações do cenário atual que estamos vivenciando em virtude principalmente dessa situação de pandemia. A economia brasileira ela se caracteriza por cenários incertos, são incertezas provocadas pela pandemia, não se sabe exatamente quando que ela vai acabar, em que momento ela vai acabar, de que forma que a economia vai reagir, mas a gente já tem alguns números que pesam de forma negativa, que a taxa média anual do desemprego no Brasil foi de 13,5% em 2020, é a maior já registrada desde o início da série histórica de 2012.
Há também questões das reformas administrativas e tributárias que são extremamente necessárias para o equilíbrio das contas públicas. Elas se encontram travadas nas nossas casas, tanto na Câmara do Deputado, como também, principalmente, no próprio governo federal. Uma outra notícia que nos preocupa sempre é a questão do desemprego. Ele atinge já 13,4 milhões de pessoas. O número de empregados com carteira assinada do setor privado caiu quase 8%, 7,8%. Aquelas pessoas desempregadas ou desalentados desistiram de procurar trabalho, são mais de 16,1%. E trabalhadores por conta própria também reduziu em 6,2%. Tudo isso em virtude da pandemia, em decorrência da situação de lockdown, essas coisas todas. O Ministério da Economia eleva projeções para a inflação em 2021. A inflação subiu de 3,23 para 4,42, e a inflação na alimentação no domicílio subiu cerca de 19,4% acumulado nos últimos 12 meses. O mercado estima uma inflação maior para 2021. A previsão do PIB para 2021 é da ordem de 3,08%. Ainda temos aqui um otimismo com relação ao PIB previsto para 2021. A inflação, que foi de 4,52 em 2020, já está se projetando para 4,85 em 2021, ao mesmo tempo que o GPM em 12,66. E a dívida líquida do setor público, em termos de PIB, corresponde a 64,60%, superior ao do ano passado. No que se relaciona à Câmara dos Deputados, Arthur Lira diz que a reforma administrativa pode ser votada em 2 meses e a tributária em 8 meses. Essa afirmativa foi feita numa live promovida pelo jornal Valor Econômico, sendo que a reforma administrativa já está na Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania. São reformas extremamente importantes para o setor público. Aqui, algumas notícias para vocês terem ideia do que foi o impacto da pandemia do Covid nas contas dos municípios de 2020 e 2021. Tivemos um gasto nesse período correspondente aí, em 2020, a 202.871.869. Isso através de recursos advindos do governo federal. E para 2021, no entanto, sendo que a crise, na verdade, ela continua até pior do que em 2020, até o momento, até fevereiro de 2021, recebemos 460 mil do governo federal. Então, aqui é o grande colapso também que se encontra aí nas finanças do setor público. O gasto com saúde em virtude da pandemia é crescente. Ele foi alto ano passado, como vocês podem ver, e deverá ser até mais alto esse ano. No entanto, a participação do governo federal praticamente é nula ainda no corrente exercício. Aqui a gente observa a participação dos governos dos recursos empregados na Covid. Em 2020, nós tivemos uma participação de 85%. Dos 238 milhões que foram gastos, 85% adveio do governo federal e 15% do estadual. Já em 2021, dos 4,78 milhões gastos com recursos de outras fontes, 90% veio do estado e apenas 10% do governo federal. É onde a gente cita novamente que há necessidade de que o governo federal aprove medidas que possa, na verdade, recuperar as finanças do município no sentido dele manter os investimentos para o Covid, no tratamento nas UTIs e nas enfermarias. Também com relação ao impacto da pandemia
nas contas de maio a dezembro de 2020. Então, aqui vocês veem de forma gráfica em 2020 quanto foi empenhado: 249 milhões empenhado através de recursos do governo federal e estadual, 57 milhões já foi empenhado em 2021, liquidado em 2020 o montante de 242 milhões e 200, até o momento, até fevereiro, já foram 30 milhões e 500, então vocês veem que esse volume de recursos, se continuar nessa média, ele deve superar aí muito o que foi gasto o ano passado, e pagamentos já foram realizados 240 milhões 993 em 2020 e 30 milhões 159 em 2021, lembrando que esses dados eles foram obtidos no próprio site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A revisão para o PIB de 2021. Então, o PIB caiu em 2020, 4,1%, e fechou o ano em 7,4 bilhões. E aí, em decorrência principalmente dos efeitos adversos da pandemia, o único número favorável que foi obtido o ano passado foi na agropecuária, que houve um crescimento aí de 2%, sendo que na indústria tivemos uma queda de 3,5% e em serviços 4,5%. E tudo isso impacta nas finanças do município através do recolhimento dos impostos municipais. Aqui, novamente, de forma gráfica, nós temos aqui as projeções do PIB, e a linha vermelha é de fato o que ocorreu. Então, nós tivemos lá na década, em 2009, que foi a pior queda, um PIB praticamente de 0,1. Aí tivemos aí uma recuperação, e agora vocês veem, em 2015 tivemos outra queda absurda para 3,8, que foi uma pequena recuperação em 2016, e já para 2020 nós tivemos uma queda de 4,1%. É um PIB negativo. A gente continua otimista, vocês veem que para 2022 a gente prevê um crescimento do PIB em torno aí de 2,5. Nesse ano a gente imagina que talvez feche em 3,2. Eu acredito que esse número não deva ser atingido, mas a gente aposta numa pequena recuperação da economia para o próximo ano. Aqui é a série histórica do PIB, onde vocês veem a oscilação. Então, tivemos lá uma crise feia em 2016, 2017, um processo de recuperação, e agora em 2020, a partir da pandemia, quedas sucessivas, onde se projeta aí 4,1% de 2020. A mesma coisa com a atividade econômica. Então, vocês veem que os gráficos são muito parecidos em termos de PIB e de atividade econômica, e novamente aqui, menor atividade econômica, menor a geração de arrecadação para os municípios. Com relação ao índice do ICMS, nós também sempre apresentamos para vocês a evolução desse índice. Então, vocês veem lá que em 1997 o nosso índice era de 4,82. Para esse exercício, o índice é de 2,43. Se você comparar, é o pior índice, com exceção aí dos 2 anos anteriores da série histórica. É praticamente metade do que a gente obtinha em termos de arrecadação, se comparado com 1997. Aqui também a gente começa a demonstrar a evolução anual das receitas correntes. Então, nós temos lá em 2013 aproximadamente 4 bilhões de receita corrente. De lá para cá foram sucessivas quedas. Começamos um processo de recuperação em 2018, e aqui eu ressalto que não foi através de aumento da carga tributária. Seria muito fácil você elevar a arrecadação aumentando a carga tributária, mas não foi o que aconteceu em São Bernardo. Tivemos um trabalho muito forte com relação ao combate à sonegação fiscal,
como também a inadimplência. Fechamos aí em 2019 com 3.700 bi, 2020 mantivemos a arrecadação 3.767, mas você vê que com todo esse esforço, mesmo assim, a arrecadação ela está no nível de 2015, sendo que em 2015 nós não tínhamos a questão da pandemia. Em 2019, principalmente aí 2020, nós tivemos um impacto absurdo nas finanças dos municípios em virtude da pandemia. A evolução do ICMS, então esse número sempre é comparado com 2018, então nós tivemos uma recuperação em 2019, em 2020 uma queda de 2,4%, então com inflação, com aumento de contratos, essa coisa toda, com aumento de demanda de serviço, e mesmo assim a gente com queda, o município com queda na arrecadação do ICMS. IPVA, praticamente o mesmo perfil, uma pequena queda em 2019 em relação a 2018 e já uma queda mais significativa de 2,18% em relação a 2018. O IPTU, esse já é uma receita administrada direto pelo município, então tivemos sim uma elevação de 2019 de 3,44%, voltando a afirmar que não foi em decorrência de aumento da carga tributária, e sim de uma maior eficiência na gestão dessa receita. Tivemos uma queda em 2020, principalmente em decorrência da pandemia, pelo aumento na inadimplência. O ISS é uma receita também de um imposto administrado pelo município. Tivemos aí uma recuperação em 2019, 5,65%, combate à sonegação fiscal, lançamento do programa Nota 1000, mas para 2020 tivemos uma queda de 0,5%, que aqui decorre principalmente da redução do nível de serviço, automaticamente queda da arrecadação. Esses foram alguns dados da economia que nós quisemos passar a vocês, para vocês terem uma ideia do que isso impacta nas finanças do município, e fica aqui registrado que tivemos aí uma redução na receita e, em contrapartida, tivemos uma elevação nas despesas, principalmente em decorrência da pandemia do Covid. Agora passaremos a analisar os números do projeto que está sendo enviado, vai ser enviado à Câmara da LDO. Aqui alguns parâmetros com relação a algumas metas. Então estamos projetando, através inclusive de revistas do Boletim Fox, que é apresentado pelo Banco Central, um IPCA 15, 3,79 em 2021, 3,50 em 2022, 2,23 para 2023, 3,25 e 2024, 3,35. O PIB, que a gente até acredita que isso não vai ocorrer para 2021, 3,43, e uma pequena queda para 2,50, mantendo-se esse número até 2024. Lembrando que a arrecadação tributária ela está totalmente linkada ao nível de atividade econômica. Se a economia cresce, a arrecadação tende a se elevar. E se a atividade diminui, automaticamente a arrecadação de tributos tende também a reduzir, ou pelo não faturamento, ou até pela questão do aumento da inadimplência. Então, nesse sentido, nós fizemos projeções de arrecadação para os anos vindouros, baseando-se principalmente no histórico da arrecadação dos anos anteriores, bem como uma expectativa de arrecadação para o exercício 2021, aplicando-se, quando possível, índices macroeconômicos isoladamente ou sobrepostos, além de outros fatores que influenciam na arrecadação. Dados consolidados do município. Então, a LDO 2022 para o município de São Bernardo do Campo será da ordem de 5.842, sendo 5.117.958 da administração direta e 724.105 da administração indireta. Lembrando que, além desses dados da composição de receita e despesa, nós temos aí aproximadamente 5.443 milhões, que são transferências financeiras realizadas pelo Tesouro às autarquias municipais e Câmara Municipal. A receita da administração direta e indireta
de 5 bilhões e 842 é composta pela receita do município, da prefeitura, 5 bilhões e 117, do Instituto de Previdência do município, que cuida do regime próprio do município, 510 milhões e 897, o Instituto Municipal de Assistência Social, que cuida da saúde e do funcionalismo, 177 milhões, e a Faculdade de Direito, com 35 milhões, totalizando 5 bilhões 842,063. Aqui nós, por fonte de recurso, a gente faz uma composição, uma demonstração como se componha a receita do município. Tesouro corresponde a 63,7% da LDO, seguido por transferências de convênios federais, transferências de convênios estaduais, operações de crédito e fundos especiais de despesa. Aqui, de forma numérica, a composição das receitas da administração direta, receitas correntes 4.101, e aí os principais itens de receita, que são impostos, taxas e contribuição de melhoria, correspondente a 36,72%, outras contribuições 1,5%, receita patrimonial 1,66%, receitas de serviços 0,12%, transferências correntes 37,59%, outras receitas correntes 2,54%. E as receitas de capital é 1.016.727, 9,74% correspondente à operação de crédito, alienação de bens 4,15%, transferências de capital 4,65%, outras receitas de capital 1,33%. Aí, de forma gráfica, também a composição por categoria. Então, em amarelo, que é o maior item, 36,72%, impostos, taxas de contribuição de melhoria, seguido pelas transferências correntes, e aqui dentro está aí o ICMS e o próprio IPVA, 37,59%, operações de crédito 9,74%, alienação 4,15%, transferência de capital 4,65% e outros itens de menor relevância, que a gente demonstra nesse gráfico. Aqui, de forma numérica, as principais receitas do Tesouro. Então, dos 3.506.605, 27% corresponde ao ICMS, 19,3% ao ISS, IPTU 19,2%, IPVA 5,8%, imposto de renda 6%, taxa 6,3%, ITBI 2,6%, demais receitas 13,7%, e aí temos as deduções da receita do Fundeb de 246.713. Também de forma gráfica as principais receitas, onde nós vemos aí que o ICMS, seguido do ISS e do IPTU, são as principais receitas do município, lembrando que num passado até um pouco distante, mas a receita de ICMS de São Bernardo correspondia a 60% da receita do Tesouro, e hoje corresponde a 27%. Então vocês veem como, na verdade, caiu o valor adicionado do município. Felizmente, o ISS e o IPTU acabou superando e equilibrando as finanças do município. No que se relaciona às despesas que estão previstas na LDO de 2022, fizemos aí por ordem de grandeza em termos de recursos. Então, a Secretaria da Saúde ficará com 24,47%, a Secretaria de Educação com 22,22%, encargos gerais da dívida, e aqui nós temos precatório e uma série de outras dívidas, 13,41%, Secretaria de Transporte e Vias Públicas, 10,92%, serviços da Secretaria de Serviços Urbanos, manutenção da cidade, 7,65%, Secretaria de Habitação, 5,60%, Secretaria de Administração e Inovação, 5,11%, Secretaria de Obras e Planejamento, 2,69%, Secretaria de Segurança Urbana, 1,69%, Secretaria de Finanças, 1,38%, Procuradoria, 1,17%,
E aí nós fazemos uma demonstração dos encargos gerais que eu comentei lá, que correspondia a 13,41 a sua composição. Então, 92% corresponde a pagamento da dívida, 92,17%, reserva de contingência 2,39% e outros itens 5,44%. Aqui são as demais secretarias, que também fazem parte do orçamento, mas são secretarias que acabam consumindo um volume de recurso menor, onde nós demonstramos aí desde assistência social até a Secretaria de Coordenação Governamental. Aqui as despesas da administração direta por fonte de recurso. Então, como é que se compõe as receitas do município? Do Tesouro corresponde a 2.816.496, recursos que advêm da União 640 milhões, do Estado 519 milhões, operações de crédito 498 milhões, fundos 199 milhões e parcerias 10 milhões de reais. Da mesma forma, aqui de forma gráfica, então, as despesas, outras despesas correntes, que corresponde toda a manutenção do município, das escolas, o próprio contrato do lixo, as unidades de saúde, corresponde a 43,35%, pessoal em encargos 24,17%, investimentos 19,33%, amortização da dívida 9,68%. Aqui também de forma numérica, como que se dá o financiamento dos investimentos da administração direta. Então, dos 903 milhões que serão investidos, 139 milhões recursos do Tesouro, 24 milhões do Estado, 50 milhões dos fundos, 190 milhões da União e 498 milhões relativos à operação de crédito. Aqui nós demonstramos a aplicação mínima na educação. O percentual mínimo obrigatório é da ordem de 25%, sendo que está previsto o município gastar 26% da receita de impostos no exercício 2022, atendendo, portanto, à legislação federal. A composição dessas despesas da educação, então, pessoal, 44,86%, lembrando que pessoal é o maior item, já que são todos os professores. O custeio de toda a educação, 43,57%, e investimentos, 11,37%. Os principais equipamentos, unidades escolares. Hoje o município dispõe de 177 escolas municipais de educação básica, uma unidade de uma escola municipal de educação especial, uma escola municipal de educação básica bilíngue e 35 creches parceiras, totalizando aí 214 unidades escolares. Em termos de quantidade de alunos, 80.911 alunos, sendo 7.347 em creche, 23.161 na educação infantil, 43.947 no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos 2.805, educação especial 120 e em creches 3.531. Os principais investimentos da educação na merenda escolar, e aqui neste ano e no ano passado a gente englobou o cartão merenda. Então, para 2022, de merenda escolar, se pretende investir 62.817, com uniforme escolar 12.271, material escolar 3.450, transporte escolar 61.646 e convênios e parcerias 69.217. Com relação à aplicação constitucional na saúde, pela Constituição, o município tem que aplicar no mínimo 15%,
E aqui você já começa a ver o efeito do gastos com saúde, inclusive da pandemia, onde o município está projetando a investir cerca de 21% na saúde em 2022, muito além da aplicação mínima obrigatória. Aqui as principais despesas da saúde: custeio, toda a manutenção das unidades, medicamento, pessoal, 11,64%, amortização da dívida e investimentos, um valor até pequeno. E ali a composição das despesas correntes: pessoal e encargos, 70 milhões, juros e encargos da dívida, 5 milhões, outras despesas correntes, 505 milhões, das despesas de capital, de 23 milhões 611, 160 em investimentos e 23 milhões de amortização da dívida. As principais despesas da saúde são os custos dos hospitais. Então, o Hospital da Mulher irá consumir 92 milhões 593, parte Tesouro, parte União. O Hospital Anchieta, 80 milhões 767, também uma parte Tesouro, outra parte União. O HC, Hospital de Clínica, 140 milhões 139. Aqui vamos ter recursos do Tesouro, do Estado e também da União. O Hospital de Pronto-Socorro, que é o Hospital de Urgência, 125 milhões 724. Também os 4 poderes irão compor o seu custo. Total geral com os custos dos hospitais, 439 milhões 223 mil. Com relação ao legislativo e à administração direta, os valores que foram previstos, estão sendo previstos na LDO 2022. Instituto de Previdência, é a própria receita do Instituto de Previdência, 510 milhões 897. O Instituto Municipal de Assistência à Saúde e do Funcionalismo, 177 milhões 424. A Faculdade de Direito, 35 milhões 784, totalizando o orçamento, a arrecadação própria da administração indireta, 724 milhões 105. Demonstrativo apartado da Previdência, os 873 milhões que é o seu orçamento. Daí, em termos de receita, nós temos o detalhamento, que a contribuição dos servidores corresponde a 12,38, patronal 17,47, Comprev, que é o sistema de compensação entre os regimes de previdência, 7,27, dívida de parcelamento dos entes, 14,29, que é a receita que ele obtém dos parcelamentos que estão sendo liquidados e pagos. Receitas patrimoniais, que é a geração, a aplicação financeira do seu patrimônio, 3,39%. A reserva técnica, 3,72%, totalizando aí 510 milhões 897. E outras transferências são os aportes financeiros realizados pelos entes, na ordem de 362,280, sendo que da Prefeitura 346,096, do IMASF 5,073, Faculdade de Direito 3,381, Câmara Municipal 7,730. Então, por esse quadro, você vê que o município, somente o município, ele desembolsa 152 milhões de contribuição patronal, mais 346 milhões de cobertura de transferência financeira, o que a gente está falando aí de praticamente $500 milhão da receita do município. E do outro lado, nas despesas, 55% é aposentadoria e reformas, 11% pensões, custeio 1,15%, reserva atuarial 29,14%, reserva de contingência 2,4%, precatórios 0,11%. Municipal, orçamento geral 72 milhões 270, Instituto de Previdência 877 milhões 177, Faculdade de Direito 32 milhões 403, Instituto Municipal de Assistência Médica, a Saúde e do Funcionalismo 177 milhões 351, Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo 6 milhões e 300, Fundação Criança de São Bernardo 5 milhões, Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Bernardo 1 milhão. Vocês podem ver aí que eu tenho 2 itens aqui, que é a Empresa de Transporte e a Fundação Criança, que estão em processo de extinção. A gente previu um valor aí
mas caso essas extinções ocorram ainda dentro do exercício, esses valores serão realocados para aqueles órgãos da administração direta que estarão assumindo todos os seus projetos. Despesa consolidada do município, total geral de 5.842.063, a administração direta 4.674.562, corresponde a 80%, e a administração indireta 1.167.501, correspondente a 19,98%. Bem, essas eram as informações que eu queria passar a vocês sobre a nossa proposta, o projeto de lei relativo à LDO de 2022. Essa proposta será entregue ao Legislativo até o dia 30 de abril. E qualquer informação, qualquer detalhamento, tem aqui o site e a forma de vocês acessarem esse projeto de lei. Fica aqui o meu abraço, ficamos à disposição. Espero contar com vocês aí na apresentação de sugestões e prioridades para a administração. Qualquer dúvida, tem um e-mail dúvidas.orçamento@sambernardo.sp.gov.br, que qualquer dúvida que vocês levantarem serão respondidas de forma imediata. Muito obrigado a todos, um forte abraço, vamos continuar aí nos protegendo para que logo, logo possamos nos livrar dessa pandemia, desse Covid. Muito obrigado a todos.